bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui nesta manhã de devocional, pequeno almoço com Deus, para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Nesta oportunidade eu quero ler um texto bíblico que está registrado no livro de Números, capítulo 11, versículo 4, 5 e 6. A Bíblia diz: "E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios, ou das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná." Eu quero subordinar esse devocional ao tema: quando as cicatrizes saram, ou quando as cicatrizes são curadas. Quando nós olhamos para este texto, esta expressão "comíamos de graça", ela demonstra, não é simplesmente um acontecimento passado. Essa expressão "comíamos de graça" é uma cicatriz que estava na alma dos judeus, no caso dos israelitas, que estavam subindo rumo a tomar posse da herança outrora prometida por Deus. Quando diziam "comíamos de graça", na verdade estava expressando um sentimento chamado ingratidão, porque o preço que o Egito cobrava, o preço que o inferno cobra, o preço que Satanás cobra para manter alguém cativo, para manter alguém prisioneiro, esse preço ele é alto demais. Mas existem muitas pessoas que eles decidiram, na sua própria vida, tomar o posicionamento de serem eternos sofredores. A Bíblia diz que eles clamavam ao Senhor, dado a intensidade da servidão no Egito. Eles começaram a clamar ao Senhor e intensificavam isso à medida que as sentenças de morte vinham sobre a vida deles, ao ponto de eles rejeitarem os próprios filhos, ao ponto de não perceberem uma sequência ali na terra do Egito. A Bíblia diz que agora o Senhor prepara, estabelece, determina um plano de liberdade, diz: eu vos levarei para uma terra onde mana leite e onde mana mel. A história diz que mais de 2 milhões de pessoas dependiam da logística, da estratégia de Deus, do cuidado de Deus. Isso abrangeu um período de 40 anos em meio ao deserto. Mas chegaram ao momento de eles começaram a murmurar de tão grande forma, porque desprezavam já a nuvem que estava orientando, a coluna de fogo, ao ponto de Deus mandar um incêndio no próprio arraial para matar aqueles que estavam já no extremo do arraial. E só não concretizou todo o incêndio porque Moisés clamava a Deus. Mas ao contrário de reconhecer, ao contrário de se humilharem, ao contrário de pedirem perdão, diz a Bíblia que eles começaram a lembrar do Egito. Eles começaram a dizer: olha, nós comíamos de graça os pepinos, nós comíamos os peixes, nós comíamos os melões, os porros, os alhos, e agora estamos enfastiados deste pão vil. Quando as pessoas que estão vivendo essa mesma síndrome saíram de um mundo desarticulado, desestruturado, onde não tinha nome, onde não tinha moral, onde era dominado pelo vício do cigarro, pelo vício da bebida, pelo vício da prostituição, o tabaco era o herói mais presente para eles. E o Senhor tira, coloca os pés sobre uma rocha, estabelece, estabiliza a vida espiritual. E agora, diante do primeiro vento, diante da primeira tempestade, ou das primeiras, ou das segundas, isso não vem ao caso. Ele começa a lembrar do Egito. Ele começa a dizer: quando eu não era crente, tudo para mim era melhor. Quando eu não era crente, eu tinha dinheiro no bolso. Quando eu não era crente, eu tinha muitas mulheres e muitas namoradas. Quando eu não era crente, eu tinha um negócio rentável, eu tinha um comércio rentável. E agora aceitei Jesus. Agora eu comecei a viver piamente em Cristo. E tudo vai dando errado, nada dá certo. Eu começo a lembrar dos carrões que eu andava. Você às vezes está pensando isso nesta manhã.
Mas lembra o preço que o diabo cobrava por esses carrões? Lembre o preço que o diabo cobrava por esse tabaco. Lembra o preço que o diabo cobrava por essas orgias. E o Senhor te libertou. O Senhor te levou para uma promessa gloriosa. O Senhor está te conduzindo até as mansões celestiais. E tem lhe enviado maná a cada dia. A cada dia você vai ao culto. Ouve palavras vindo do coração de Deus. A cada dia vai ao culto. E sabe, mesmo não estamos sentindo, que a presença de Deus é real aqui. E agora Moisés ele começa a olhar para a sua vida e dizer: Deus, eu não aguento mais conduzir este povo. Moisés começa a sentir as suas forças se esvaindo. Ele sente sua força minando. Mas a Bíblia diz que o Senhor diz para Moisés: Moisés, eu vou mandar carne para este povo, se é o pedido deles. E Moisés começa a olhar: Deus, quantas reses serão necessárias matarem para que possa alimentar este povo? Nem os peixes do mar todo não alimentaria 2 milhões de pessoas. Moisés estava vivendo uma pressão psicológica, uma opressão daquela gente tão terrível, que ele começou até a desacreditar de que Deus era poderoso. E Deus fala: Moisés, porventura minha mão encurtou? Porventura eu sou menos poderoso hoje? Porventura o meu poder está sendo minado? E Moisés começa a olhar que Deus poderia resolver aquela situação. E agora Moisés se levanta diante do povo e diz: Deus vai mandar carne. Não é um dia, não é 10 dias, não é 20 dias, mas é um mês inteiro. Sabe por que Deus vai dar esse negócio? Sabe por que Deus vai estabelecer isso? É só para mostrar que o sofrimento do passado não é nem para comparar com a vida que você está vivendo hoje. Pode estar passando por algum momento de privação, por um momento de alguma esterilidade nesta vida, mas eu quero te dizer algo nesta manhã: os céus é melhor, a eternidade com Jesus é melhor. A presente tribulação não é nem para comparar com a glória que há de ser revelada em si. O Egito não pode ser lugar de refrigério. O Egito não pode ser lugar de expectativa, porque o Egito é de onde Deus te tirou. Quantas vezes a primeira ingratidão, o primeiro sentimento quer nos empurrar de volta ao Egito? O seu caminho não é o Egito. E a Bíblia fala, o Senhor dizendo no escritor aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 19: eu não tenho prazer naquele que retrocede. E retroceder não é simplesmente voltar fisicamente, mas é voltar na memória. O pecado nunca vale a pena. O pecado nunca tem um anjinho. O pecado nunca tem auréola de luz. O pecado é a separação plena do homem de Deus. O homem com o seu Criador, o homem com o Eterno. Por isso não existe nada que vale a pena no pecado. A Bíblia explica, o apóstolo Paulo, quando ele está falando na carta aos Romanos, ele explica que o salário do pecado é a morte. Sabe por que você está me assistindo nesta manhã? É porque o Senhor estabeleceu na sua vida, na sua vida, exatamente, a vida eterna. Só por isso que você está me ouvindo nesta manhã. Sabe por que você está ouvindo nesta manhã? É porque a misericórdia de Deus te alcançou. Aquilo que Jeremias profetiza no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Sabe por que você está me ouvindo nesta manhã? É porque muita gente intercede por si. Sabe por que você está me assistindo nesta manhã? É porque pessoas pagam o preço pela alma que você tem, pela tua sobrevivência. Por isso, eu lhe aconselho nesta manhã a fazer uma análise introspectiva. Começa a pensar quanto tempo você já foi ingrato com o Senhor, e agora Deus te dá a oportunidade, por estar ouvindo esta ministração nesta manhã da palavra dele, de você confessar nesta manhã, de você se arrepender nesta manhã, e a tua história, ela pegar a tangente que Deus quer. Sabe por que você está sofrendo na vida espiritual? É porque quer fazer a coisa do seu jeito. Sabe por que você está vivendo dessa forma tão terrível e tremenda? É porque você acha que manda na sua vida, mas a nossa vida é como um vapor, diz Tiago. Se o Senhor não nos tivesse estendido as mãos, nós não estaríamos ministrando a você nesta manhã. Se o Senhor não tivesse estendido as mãos para si nesta manhã, você não estaria vivo para ouvir, ver e assistir esta palavra nesta manhã. Mas o tempo aceitável se chama hoje.
O tempo que o Senhor reserva para si se chama hoje. E eu quero te convidar nesta manhã a voltar agora, a olhar para o Calvário uma vez mais e começar a pedir perdão pela ingratidão, porque sabemos que as cicatrizes, elas não podem parar de doer muitas vezes, e quando isso acontece, começamos a pensar que nós dominamos a nossa vida. Mas o Senhor nesta manhã, Ele estende para si, mais uma vez, as mãos de misericórdias. Não estão encolhidas, mas precisa de renunciar, precisa de confessar, precisa pegar o caminho de volta. E eu quero orar consigo nesta manhã, em nome de Jesus. Deus, nesta manhã, Senhor, que ministra a Tua palavra, o Espírito me conduz, Senhor, nesta manhã. E agora, Senhor, assim como Israel começaram a viver, Senhor, como comum aquilo de sobrenatural que o Senhor proporcionava. Quando as pessoas que nos assistem nesta manhã, Senhor, que já tem como coisa comum a proteção que o Senhor prometeu que daria, que já tem como coisas comuns, Senhor, o cuidado físico que o Senhor disse que estaria sobre a nossa vida. Quando as pessoas, Senhor, no sentimento de ingratidão mais profundo, já não tem, Senhor, o pensamento fixado de que o Senhor que nos proporciona segurança em um mundo tão inseguro, que o Senhor não é aquele que proporciona repouso em um mundo aflito. Mas, Senhor, eu quero te pedir que nesta manhã o teu filho que me assiste, que estava vivendo uma vida de ingratidão e parece que tinha o gosto, o paladar do pecado já nítido na língua, no olho, no olhar, no coração, eu quero te pedir, Senhor, volta, fortalece o alvo do teu filho no sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Dê-lhe a graça de retornar, Senhor, e lembrar que só a misericórdia do Senhor nos mantém de pé. Senhor, repreenda essa saudade do Egito, repreenda essa saudade do pecado, essa saudade do mundo de onde ele veio, e mostre para ele agora, Senhor, que o céu é melhor, a eternidade com o Senhor é melhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos